Olá, pessoal. Vou utilizar alguns dos slides que vocês já viram para auxiliá-los nesse estudo, então, dos desertos. A primeira coisa é a gente ter clareza do que a gente está falando. A gente está falando de desertos climáticos. Eles têm relação com os biomas, eles sim, né? Mas a gente, por exemplo, nesse mapa, a gente tem regiões áridas e semiáridas. Aqui se aproxima muito dos biomas que vocês viram, né? Agora, quando a gente vê esse mapa e a gente vê aqui, ó, os desertos polares, a gente entra num outro olhar, né? Para um fenômeno dos desertos enquanto clima, enquanto um fenômeno climático. E eu tô aqui nesses climogramas, que são os climogramas que vocês têm na ficha 14, na questão 4. Dois vocês não conseguiam ler, que são esses dois de cima. E esses, quando vocês observam aqui a quantidade de chuva, ela não ultrapassa 250 milímetros, tá? E isso é uma característica de uma área desértica. E aí, por isso, do ponto de vista climático, há desertos nas regiões polares, né? Porque é uma área que tem uma questão, primeiro, né, da incidência dos raios solares e da ocorrência de umidade um pouco menor, mas ela ocorre, mas o que explica são essas zonas de alta pressão atmosférica, que são áreas dispersoras de ventos. E por serem dispersoras de ventos, elas acabam, inclusive se geram umidade, né? Essa umidade gerada, ela acaba sendo direcionada para essas regiões aqui de baixa pressão atmosférica que estão ao lado, né, adjacentes. Então, por isso que a gente tem aqui os desertos polares, né? Quando a gente olha os fatores climáticos, então a questão agora, quando a gente olha do ponto de vista dos fatores, até para a gente conseguir entender um pouco essa distribuição que a gente vê aqui, que esse mapa ele traz informações muito semelhantes das que vocês têm no mapa da ficha 14, né? Então, olha, uma característica aqui, ó, tratar o Kalahari como um deserto quente, distingui-lo do Namibe. Se vocês olharem esse mapa, e que é um mapa muito comum, não esse, né, especificamente, né, só, mas mapas como esse, que representam quase da mesma forma a distribuição dos desertos, de forma até um pouco mais genérica, ele coloca o Kalahari, ó, ele apenas, né? Apenas ele. E é muito comum isso, e já associado diretamente a uma corrente de Benguela, o que colocaria ele como um deserto litorâneo, né? E é importante vocês terem atenção, porque vocês entraram em contato pelo curso com questões que trataram o Kalahari como um deserto litorâneo, né, influenciado pela corrente de Benguela, e vocês se depararam com um mapa agora na ficha 14, que o Kalahari é um deserto quente, formado em decorrência dos ventos da alta pressão atmosférica gerada nas zonas de incidência dos contralísios, que é justamente nesta área aqui, ó, dos trópicos. O grande deserto aqui de Vitória também tem a ver com esse, né? Com esse fator climático, assim como o próprio deserto da Arábia, né, que está no tópico 3, os dois para compararem, e o deserto do Saara também. Então, outro mapa que eu também coloco aqui para vocês, ó, já apresenta o Kalahari de maneira diferente. Ele não coloca o Namibe e ele coloca, diferente, né, tá aproximado dele como uma zona quente também, né? Mas é importante, mas ele não coloca o Namibe. E esta área aqui, ó, da África, ela é uma área árida e não de desertificação que tem a ver com o empobrecimento do solo em decorrência de alterações humanas, né? A gente está falando da desertização. Isso é importante, esses dois conceitos, vocês não confundirem. A gente não estudou desertificação, a gente ainda vai estudar, mas o importante aqui, ó, né,
a gente olhar, agora estamos estudando as áreas de desertização. E aí a gente olha para o ponto de vista, olhando do ponto de vista climático, tá? Então, voltando aqui então, a gente tem os costeiros, que vocês já conhecem pelas correntes, oceânicas frias, que geram pouca umidade e acabam portanto, né, influenciar nesta pouca ocorrência de chuva. E a gente tem aqui daqui a pouco eu volto para os de média latitude, a gente vai ter o relevo por aspectos de relevo ou influência, né, orográfica e das monções. O orográfico, quando a gente olha esses mapas aqui, esse daqui e os que vocês têm, a gente não consegue, assim, a diferença que eles são aproximados, né, o que vocês têm na ficha 14, a gente percebe que os desertos eles estão definidos, né, independente do relevo. O relevo ele vai influenciar bastante aí, por exemplo, o deserto de Thar, ele é muito influenciado pelo relevo, mas não apenas, né? Então o relevo ele é um aspecto importante. Aqui, ó, do Colorado também é importante, né? Aqui a gente tem as montanhas rochosas dos Estados Unidos, que são dobramentos modernos também, em decorrência, né, da convergência de placas. Aqui é muito influenciado, o deserto do Colorado é muito influenciado. E esse daqui também, outros acabam sendo, como o Atacama, que é bastante destacado naquele texto, como são formados os diferentes tipos de deserto ao redor do mundo, que é a ficha 10. Eu peço, inclusive, para vocês desconsiderarem ou não se apoiarem no texto dos desertos costeiros quando vocês forem por essa ficha, mas sim pela ficha de desertização, porque ele foca o exemplo do Atacama, e o Atacama, além de ser influenciado pela corrente fria, ele está numa altitude muito elevada, o que faz dele o deserto mais seco. Mas a forma como o texto está apresentando está vinculando de forma muito direta a questão dos costeiros à alta altitude. E isso não necessariamente é uma, né, uma regra, né? São locais, sim, de bastante. Aqui a gente também tem, né, essa característica de mais, não é dobramento moderno, mas feições rochosas com uma variação altimétrica grande, mas a própria corrente fria ela influencia bastante também, então esse texto ele não está muito bom, tá bom? Daquela ficha 10. Bom, então, quando a gente olha aqui, a gente vê que os desertos eles estão colocados independente da presença do relevo, né? Mas o relevo ele vai influenciar como uma barreira que vai impedir, como no caso ali do deserto do Colorado, a chegada ou a incidência de umidade dos ventos que chegam nele, né? Porque nesta vertente aqui, ó, sotavento, que é por onde o vento sai desta formação montanhosa, ele já passa seco, porque, ó, na Barlavento, né, na vertente Barlavento, já ocorreu em função dessa barreira geográfica, né, essas chuvas orográficas. Tudo bem? As chuvas de monção, ou eu falo chuva porque elas podem ocorrer também, elas são formadas em função de um sistema regional de deslocamento do ar, de massas de ar. Então, a gente tem uma estação chuvosa e uma estação seca. As chuvas de monção, elas são muito intensas e eu vou retomar elas no segundo semestre, porque elas causam muitos impactos positivos, mas negativos, né? Também de desastres ali na região, inclusive da Tailândia, aqueles meninos lá da Tailândia ficaram presos em função dessas chuvas que são torrenciais, muito grandes. Então, a gente tem um sistema que é o seguinte, quando no inverno
faz mais frio aqui, né, nessa região do continente, ou faz muito frio, o continente, ele fica mais frio do que o oceano. A gente tem aqui, ó, o Equador, né? Então, a gente está também uma especificidade, porque tem o oceano numa proximidade muito mais, ou localizado muito mais no hemisfério sul, mas as terras no hemisfério norte. Então, essa diferença de temperatura do inverno e do verão nesses dois hemisférios fazem com que essas células de alta e baixa pressão, elas tenham uma diferença muito grande, e, portanto, deslocamentos muito intensos. Então, aqui, ó, quando no inverno, alta pressão no continente, os ventos frios. Esses ventos frios, eles são fundamentais aqui para a formação desértica, porque eles são frios, mas eles também são muito secos, né, vindos do continente. E aqui, no verão, umidade, tá? Aqui essa região, por exemplo, ela depende muito dessas chuvas de monção, toda a cultura do arroz é muito importante. Mas quando a gente chega nesta área, o que a gente tem aqui como obstáculo? A Cordilheira dos Andes, né? Então, esta região que está, e a gente tem aqui um conjunto, né, de elevações, essas elevações, elas fazem dobramentos, elas fazem com que algumas áreas, e aqui, sobretudo, a gente está aqui, ó, deserto do Thar, principalmente, mas esses desertos aqui, em parte, né, eles também são afetados, o do Gobi, ó, se a gente for ver aqui, ele recebe, em parte, os ventos das monções, tá vendo, ó? Esse aqui é o de Gobi, bem no verão, um pouco mais de chuva, né? Então, resquício, mas tem áreas, então, que em decorrência das montanhas, e o do Thar é bastante emblemático, acaba não tendo precipitação. Tudo bem? Então, agora eu vou falar das latitudes médias, que é o que resta. E a gente tem nas latitudes médias o deserto de Gobi, como eu falei para vocês, o Ártico como deserto polar, né? Um deserto polar só para passar pelos outros, o Namibe litorâneo, o Kalahari, considerando as informações que vocês têm nesse mapa e nesse outro, né? Vocês têm ele como um deserto quente, mas é fundamental vocês considerarem, e eu coloco para vocês considerarem, né? Ele como influenciado pela corrente oceânica fria de Benguela. Mas olha só, a gente logo percebe que ele está justamente nessa região tropical dos contralísios, né? Que seriam aqui, ó, o 12, o 3, o do Saara, né? Aqui da Arábia, todos esses quentes desertos subtropicais estão diretamente relacionados com os contralísios. Tudo bem? Os frios estão diretamente relacionados às médias latitudes. Tudo bem? Os costeiros diretamente relacionados às correntes oceânicas e os polares às latitudes polares, às altas pressões atmosféricas do polar. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui então para o 45. Pessoal, aqui tem um texto importante. Coloca essa referência aqui de que no hemisfério norte a gente tem uma proporção maior de terra e isso faz com que as células de alta e baixa pressão elas sejam semipermanentes. Observando aqui, vocês conseguem ver no hemisfério sul que há um alinhamento quase permanente, né? No inverno e no verão, e aqui não, uma variação maior, às vezes aqui, ó, mais em cima, tá vendo? Do Saara, às vezes mais distante, mais aqui para cima, aqui, tá vendo? Então, a gente tem, inclusive, no quê? Na média latitude, nas 45. Então, a gente tem esta área dos 45 graus, e por que média? Porque a gente tem 90 a máxima, média 45, como áreas de alta pressão atmosférica associadas a esse sistema da subtropical, que tem uma variação, além da influência dos alísios, que aí sim geram os quentes, porque justamente esse vento é quente e seco, aqui a gente tem uma área próxima associada a essa mudança, né, das altas pressões atmosféricas dispersoras de ventos e que acabam por formar, portanto, esses desertos numa latitude maior, média e frios por isso.
Tudo bem, pessoal? Bom, é isso. Fiquem na certeza de que na prova eu vou considerar o que eu trabalhei com vocês, tá bom? E as monções, fiquem tranquilos que eu não vou trabalhar agora. Tchau!